chamar minha esposa linda, Cláudia, pastora Claudinha. Glória a Deus. Amém. Que vocês recebam com todo amor e carinho. E estenda sua mão para cá, eu quero orar pela vida dela. Senhor Deus, eterno Pai, que o Senhor possa nos trazer uma palavra sobrenatural essa noite. Que o Senhor possa trazer uma palavra direto do trono de Deus. Que o Senhor venha usar a sua serva, trazendo, Pai, com sabedoria e discernimento e o sobrenatural de Deus em nossas vidas. Que o Senhor possa abençoá-la em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Shalom, Projeto Vida. Shalom. Eu sempre ando com muito caderno, já em caderninho, é porque é professora, né? A gente anda com caderninho, bolsinha, a gente deixa cair, e assim a gente vai. Primeiro, um prazer estar aqui. É lindo o que Deus tem feito na igreja, na casa do Senhor. E a gente tem sido recebido como nossa casa, e eu glorifico ao Senhor por isso. Porque nós somos filhos, né? Todo filho tem lugar à mesa. Pode se sentar, meus queridos. Hoje, quando eu pensei, né, na palavra, pedi ao Senhor essa semana, quando a gente vai ministrar algo, a gente fica assim, o ano inteiro, né, gerando aquilo. E aí a gente vai, eu falo que o esposo é muito prático, né? Porque ele é sanguíneo. Então, a palavra aqui no outro dia está escrita e no outro dia está ministrando. Aí a esposa é melancólica, então a esposa fica a semana inteira. Ai, Senhor. Aí muda aqui, muda ali, quando vê mudou tudo. E por aí vai. Mas eu peço que vocês fechem os seus olhos agora nessa hora. Pai, te entregamos tudo. Te entregamos essa mesa, te entregamos, Senhor Deus, a palavra. Pedimos mesmo que o Senhor fale através dela, Pai, com poder, com autoridade. E que em nome de Jesus, vem agora a nossa mente, Senhor Deus, faça cativo a nossa mente, a mente de Cristo, para que entendamos e possamos mesmo ter uma palavra que vai transformar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Então, quando o pastor Vladimir me pediu o tema, semana passada, eu falei, Jesus, vamos lá. A gente tem que falar do que a gente é, né? Do que a gente vive. Esse é o verdadeiro testemunho, né? Então, quando eu vi perseverança, não é hora de parar, Deus me deu esse tema, porque realmente a nossa vida com Deus é uma vida de perseverança. É uma vida de que existem ciclos, né? Momentos altos e baixos de caminhada, processos, dificuldades, muito mais do que coisas boas, mas em todas o Senhor tem nos forjado o nosso caráter, forjado a nossa vida. Para a gente realmente sair o melhor azeite, a gente precisa passar pela prensa. Então, o que eu digo para vocês nessa manhã, persevere, pois Cristo é conosco, é com você comigo. E não é hora de parar. Por quê? Existe sim uma nação, existe sim um povo sedento, clamando, porque Deus tem feito de uma forma muito acelerada, né? A gente tem visto, né? Internet, pandemia veio, parou tudo, mas fez com que o Evangelho se expandisse através das mídias, redes sociais. E é uma oportunidade que Deus está nos dando. Eu sinto que Deus tem jogado um vento, sabe? Enviando aqueles que estão disponíveis, não são os mais capacitados não, porque com toda certeza eu não estaria falando aqui do amor do Senhor, mas Deus está procurando corações disponíveis, sabe? Amém. Corações que estão obedientes, que ouvem a voz do Senhor, que fazem aquilo que Ele quer. E hoje eu quero dizer para você, eu quero que você repita o que eu vou falar agora. Eu sou amado. Eu sou amado. Eu sou escolhido. Eu sou escolhido. Eu sou valioso. Eu sou valioso. Eu sou estimado. Eu sou estimado. Eu sou forte. Eu sou forte. Eu sou. Eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. O que a Bíblia diz que eu sou. Você é esse, meu irmão. Amém. Nós somos esses filhos escolhidos. Aleluia. E quando a Bíblia diz, criou Deus o
o homem, o verbo aqui no hebraico, assar, não sei se pronuncia assim, tá, gente? Copiei no Google, porque eu não falo hebraico ainda. Assar quer dizer manipular, criar um objeto de barro. Meus queridos, nós viemos do pó retornaremos. Porque às vezes nós ficamos tão preocupados com as coisas do mundo, com as coisas que precisamos conquistar, com as coisas que precisamos... A gente está, ao mesmo tempo que eu comecei falando do aceleramento com as mídias, nós estamos acelerados também com vida, né? A gente sempre quer, por conta das redes, a gente sempre quer dar o melhor, né? Eu falo que mãe, né? A gente quer fazer tudo e quer fazer bem feito. Já acorda e fala, meu Deus, devocional, meu Deus, academia, tem que fazer, tem que cuidar do corpo, meu Deus, tem que cuidar do filho, tem que cuidar do café da manhã, tem que cuidar do almoço, tem que cuidar do trabalho. Gente, a gente está vivendo um aceleramento em busca de uma perfeição que não existe. O perfeito é o nosso Deus. O que a gente busca sim é melhorar a cada dia, ser melhores como pessoa, cuidar da nossa saúde, cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa casa, do nosso trabalho. A gente sempre procura fazer o melhor, mas o melhor é o Senhor. A gente faz o que a gente pode e consegue. Então, em meio a essa gana de sempre fazer tudo, fazer rápido, a gente tem esquecido do lugar que é o principal, a boa parte, como Maria. A boa parte que é estar aos pés do Senhor, entregar o seu tudo. Deus não quer algo mecânico, Deus quer algo profundo. Quando você entrega o seu tudo, Deus age, porque Ele entende que o seu coração não está nas coisas do mundo, está nele. Então, quando você tem profundidade com o Senhor, Ele vai e começa a trabalhar como vaso que somos na mão do oleiro, como barro que somos. E aí, Deus criou o homem e a mulher, o verbo hebraico assar, quer dizer manipular, criar um objeto de barro, como se fosse um jarro. Mas na frente está escrito, Deus formou uma mulher. Eu vou puxar sardinha para as mulheres, porque a gente puxa, né? Porque a gente entende as mulheres. E aí, Deus formou uma mulher. Então, quando Deus formou uma mulher, o verbo no hebraico é bará. Como se Adão fosse feito de uma forma mais grosseira, né? Homem, provedor, rápido, ágil. E a mulher não. A mulher de uma forma mais esculpida. Ela foi tirada da costela de um homem, né? Então ela foi esculpida. Bará e assar quer dizer você criar e fazer. Deus nos criou e fez. Quando Ele começou lá em Gênesis, Ele deu o comando. Deus criou o céu, Deus criou a terra, os planos dos animais. Você não. Você foi criado, manipulado. Você foi amassado como barro. Você entende a diferença? Você entende a diferença? Nada contra os pais de pet ou pó de pet, tá, gente? Eu tenho cachorro em casa, tenho 2. Mas nós fomos criados de forma diferente. Nós fomos planejados, nós fomos manipulados, criados, amassados. Nós fomos criados por Deus com um propósito e destino único de servi-lo. Nada mais. Amém. Nós somos servos, amém? E nesse tempo Deus está levantando eu e você, pessoas perseverantes. Amém. Gente, se a gente contasse nosso testemunho aqui, Júlio contou alguma coisa semana passada, mas nós, os improváveis da casa, os improváveis da nossa família, só que Deus encontrou em nós uma graça que nem a gente mesmo vê, nem nós vemos. Porque nós apenas demos o sim para Ele. Senhor, eis-me aqui. Senhor, usa-nos. Senhor, somos o vaso. Senhor, estamos nas suas mãos. Faça o que o Senhor quiser. E assim nós devemos ser. O que eu tenho a dizer para você é para você não desistir do processo. Porque ele é doloroso, gente. Ele é apertado. Ele dói. A gente chora. A gente sofre. Mas não vive pelo que você vive. Vive pelo aquilo que Deus tem para a sua vida. Ah, Claudinha, mas eu não consigo ver o futuro, eu não consigo visualizar aquilo que Deus tem para mim. É tanto aperto, tanta dificuldade, uma outra nação, muito desafio, muita solidão, falta da família. Mas eu tenho para te falar é que Ele vai te ensinar a viver pela fé. Amém. E Ele é suficiente. Por mais que existem faltas, dores, dificuldades, é uma nova terra, Claudinha, espiritualmente frieza, temos visto isso, temos visto muita frieza, mas meu irmão, uma coisa é certa, quando a gente veio passar as férias aqui, a gente esteve com os nossos apóstolos,
E a única coisa que eu falei com ele, que eu falei assim, meu Deus, eu vou sentir muita falta de casa, né? Da Projeto Vida, da Projeto da Prainha. Mas eu falei assim, meu Deus, prepara a casa pra mim, porque eu sou uma filha que eu preciso estar em casa, eu preciso me sentir, sentar à mesa. E vocês estão aqui com o privilégio de sentar numa mesa que o Espírito Santo está, numa mesa que te acolhe, numa família, num corpo, que em meio à solidão, num tempo frio, né? Eu ainda não peguei o frio aqui, né? Eu tô pegando verão, mas à noite eu tô tremendo. Eu falei, Jesus. E aí, aqui um tempo frio, né? Aqui muito frio. Então as pessoas sempre mais fechadas, sempre mais em casa. Não tem essa coisa de comunhão. Meus irmãos, uma coisa eu tenho para falar para vocês. Se Deus te enviou para essa terra, não pense você que é financeiro. E foi uma coisa que eu falei com o apóstolo lá. Eu falei assim, apóstolo, se eu for para um outro lugar, nunca será financeiro. Sempre vai ser para o propósito de Deus. Amém. Então, eu sei que a gente quer dar o melhor, né? Para os nossos filhos. A gente quer dar o melhor para nossa casa, nossa família, mas entenda que aonde Deus te enviar, existe um propósito muito maior do que é cuidar de você, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. Existe um propósito maior, um propósito além do que você pode ver hoje. Às vezes você olha hoje e fala, meu Deus, mas está tudo tão difícil, está tudo tão escasso. Você não vê, você não consegue tocar nesse futuro. Mas uma coisa eu tenho para te dizer. Em 2 Coríntios 5:7, quem tiver com a Bíblia já pode abrir. 2 Coríntios 5:7, é bem pequenininho, ó. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Meus irmãos, vocês vivem pela fé? Amém. Porque às vezes falta alguma coisa, eu já eu esqueço da promessa, eu esqueço fácil da promessa. E eu esqueço, quando eu esqueço da promessa, automaticamente eu esqueço daquele que me prometeu. Porque se ele é fiel para cumprir o que ele promete, quando eu esqueço da promessa e não acredito no que ele falou, eu estou desacreditando no meu próprio Deus. Então, meus irmãos, Elias, ele tinha uma referência. Eliseu, ele serviu. Servir te dá acesso. Servir te abre portas. Deus está levantando homens e mulheres nesta geração que tem uma referência. Eu não estou falando de gente perfeita. Gente perfeita só com Jesus Cristo. Tanto na célula de Volta Redonda como na igreja da Prainha, quando a gente começou tudo, a gente já falou, gente, deixa eu pedir perdão antes, por qualquer coisa, que eu vou errar, tá? Não crie expectativa em homens, não crie expectativa em pessoas, eles vão te frustrar. Eu frustro pessoas, nós vamos frustrar pessoas. Não crie expectativa no homem, foque naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus é com você. Ah, Claudinho, mas se levantaram contra mim dentro da igreja, isso é um absurdo, meu irmão. Você acha que o diabo vai levantar onde? No mundo já é dele. Ele vai levantar sim, aonde você estiver. Porque se você, luz, incomoda a treva, aonde estiver, você vai se incomodar. Então, Deus está levantando homens e mulheres para esse tempo. E homens e mulheres que não podem andar sozinhos. Você precisa de escudos. Você precisa de pessoas que vão te fortalecer. E outra coisa, a capa caiu sobre Elias. Você tem caminhado com pessoas, você tem servido pessoas, não que você vai olhar, porque Elias não olhava lá, porque ele tinha medo, né? Ele ficava ali só aprendendo. Você está andando com pessoas que vão vir a capa sobre você, você está sendo preparado, forjado, Claudinho, mas eu estou tendo tanto conflito com pessoas. Meu irmão, faz parte do processo. Você vai ter conflito com pessoas mesmo, vai ter conflito com quem? Com animal? Não, porque o animal você fala, senta. Entendeu? Então, Jericó, esses homens e mulheres de Deus da Bíblia, eles não caminharam sozinhos. Sempre tinha alguém instruindo, ensinando. E aqui vocês têm uma casa, né? Vocês têm pastores sobre a vida de vocês. Não são perfeitos, não existe perfeição. Mas você tem alguém que intercede pela sua vida. Você tem alguém que dobra o joelho pela sua vida. E aí,
Assim como os homens de Deus, né? Eles têm história com Gilgal, Betel, Jericó, eles viram o Jordão se abrir. Deus está levantando homens e mulheres referência com uma história com Deus. Amém. Gente, história com Deus. Amém. Deus não está... eu sei que a mídia está muito envolvente, tem muitas pregações, muitas ministrações, mas Deus está levantando homens e mulheres simples, que vão sentar com você, olhar no seu olho e falar assim: não vai por aqui, Deus está aqui. Sabe assim? Conversa simples, café, sabe? Coisas simples que Deus, Ele tem o cuidado de levantar homens e mulheres simples. Não é tempo somente de pregação, gente. Não é tempo somente de cantar para o Senhor. É tempo de entrega. O que está aí fora, o que está vindo contra nós, contra as nossas crianças, contra a geração, contra os nossos adolescentes, contra a família, que é a instituição do Senhor não está mole, gente. E está vindo tudo pela mídia, pela internet. Então, se eu e você não estivermos na fonte, conectados àquilo que Deus quer de nós, primeiro na nossa casa, como homem e mulher de Deus, educando os nossos filhos, operando sobre eles. Gente, lá em casa a gente faz devocional todo dia. De manhã a gente faz eu e o Júnior, e à noite a gente está lendo os 4 evangelhos para as crianças. Eu falo criança, gente, porque para mim vai ser criança sempre, já é adolescente, mas para mim, né, eu ainda não acostumei, minha cabeça ainda não virou que é adolescente. Mas às vezes é cansativo, às vezes está todo mundo cansado, mas a gente vai falar assim: oh, meu Deus, vem a graça sobre nós, a gente precisa. Não vai ser sempre que eu vou dar, gente, quero ler bem. Não, gente. Mas é preciso, é o pão diário, é o alimento, é o que vai nos sustentar, é o que vai nos dar força. É a palavra de Deus revelada que vai nos sustentar em meio à dificuldade. Então Deus está levantando. Não caminhe sozinho, não caminhe órfão. Sabe, nós não somos órfãos. Nós temos pai, nós temos casa, nós temos família. E a gente precisa valorizar, sabe? A gente precisa valorizar. E eu quero honrar, né, a nossa casa, nossos apóstolos, que foram mesmo como... eles nos enviaram como flechas mesmo. E nós temos história no Projeto Vida. A gente serviu em muitos ministérios. Eu não posso esquecer de nenhum pastor. Mas eu quero honrar eles, sabe? Porque assim, se eu estou aqui hoje, é porque alguém lá atrás olhou que ninguém olhava e falou assim: não, como pastor da minha vida, continua, vai. Gente, fazer célula, ser líder, ser pastor é desafiador demais, porque muitas das vezes a gente cuida da pessoa, mas com o nosso problema, a gente bota o nosso problema assim, ocupado da mesa, fala assim: agora deixa eu ouvir a pessoa. É difícil. Então valorize e honre, sabe? A apóstolo, você falou sobre 3 pontos que ele fala, ele gosta de presença. Ele tá junto mesmo, sabe? Então, eu quero honrar. Deus nos presenteou com uma casa que nos encoraja muito. Nós servimos, eu fui para a igreja, a pastora Patrícia, fiquei com ela há muitos anos, uma bênção. Servi no ministério da pastora Adriana, que era celebrando a recuperação na época, chegando lá quebradinho, gente. Nosso Deus, pensa numa pessoa quebrada em todas as áreas, né, nós? A pastora Adriana nos acolheu, nos abençoou, logo depois a gente já estava servindo. Servimos na diaconia há muitos anos, pastora Graça, pastora Décia da bênção. Aprendemos, foi uma escola linda para nós. Hoje a gente está com a nossa cobertura, pastor Fábio, pastora Fabiana, servimos junto muito tempo no 120, então quando o irmão vem tocando essas músicas do 120 aqui, eu já começo a tremer, falo: Jesus, me segura, porque é poderoso o que Deus faz, né? 120 no mesmo lugar, avivamento, servimos muito tempo com o pastor Fábio Fabiano, e assim, são uma bênção na nossa vida. Então a gente tem cobertura, a gente tem pessoas de que a gente assim: meu Deus, hoje eu estou mal, deixa eu pedir alguém para orar por mim. Precisa disso, nós precisamos de gente. Pessoas curam pessoas. É isso que Deus instituiu na terra. A igreja do Senhor é feita de ovelhas. Somos ovelhas. Então nós precisamos. Então tem também isso. Eu tenho há pouco tempo, orei muito por isso, por amizades proféticas. Tem pessoas que vão te levantar, que vão te levar para o propósito. Tem minhas amigas que estão lá orando por mim. Eu acho que uma acordou até 5 horas da manhã.
para orar por mim. Então, assim, tem pessoas que oram, que olham em mim, às vezes elas veem mais em mim do que eu mesmo vejo. Eu falo, ai meu Deus, mas elas veem como Jesus vê. Então, tem pessoas, se você não tem, eu encorajo você a orar, porque eu orei por isso, eu não tinha, eu me sentia muito sozinha. Apesar de ter pastores sobre a minha vida, eu falava assim, meu Deus, mas às vezes tem umas coisas bobas, né, que a gente quer compartilhar, e a gente fala assim, não, o pastor é tão culpado, né? Aí, mas não, precisamos de pessoas, de precisa, mas que a gente acha que é pouco, não é pouco, gente. O inimigo, ele usa mesmo um pouquinho para te lançar semente de desânimo, sabe? Te afasta, porque ele sabe que ele te afastando, você não vive o propósito. Que para você viver o propósito, você precisa estar dentro de uma igreja, você precisa estar conectado aos irmãos, você precisa estar servindo ao Senhor. Então, o inimigo, ele usa isso. E hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre Jeremias. Gente, por que parece, eu nunca preguei sobre ele. E aí essa semana, quando Deus me deu, eu falei, Jesus, Jeremias, logo Jeremias. Tenho certeza que cada um de vocês, brasileiros principalmente, tem essa palavra sobre vocês, sobre nações. E aí quando Deus me deu isso, eu falei, deixa eu estudar, deixa eu aprofundar. Então, vamos abrir Jeremias, capítulo 1, verso 4. Jeremias 1, verso 4. Vamos lá. Vou falar um pouquinho do chamado dele, o chamado de Jeremias. Amém? Amém. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, 5. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Aleluia! Amém. Glória a Deus. Essa palavra, ela é para nós. Se nós estamos aqui em outra nação, né, nós temos um propósito de Deus em nós e através de nós. E o livro de Jeremias é uma obra profética, né, que alerta para nós ao arrependimento e à conversão do povo de Deus. Ele anuncia uma restauração de um povo que estava completamente perdido. Idolatria, estava completamente adultério, estava completamente perdido. E Jeremias se levantou nessa geração. Ele se levantou nessa geração para orar. Meu irmão, valorize o intercessor dessa casa. Tenho certeza que seus pastores são. Valorize o intercessor da sua casa. Por muitas das vezes o intercessor, ele ora por pessoas que o perseguem. Ele ora por pessoas que estão falando mal dele, ele sabe. Ele ora por essas pessoas. Ele intercede por você, por causas. E Jeremias, ele foi esse homem. Homem não menino, né? Como fala na palavra, ele era jovem. Vamos lá, vamos no 6, ó. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, e para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois estou vigiando, para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo, o que você vê? E eu respondi, vejo uma panela fervendo, ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse, do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades. Porque me abandonaram, queimaram incenso e outros deuses, e adoraram deuses que a sua
suas mãos fizeram. E você prepare-se, vai dizer-lhe tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você, eu protegerei, diz o Senhor. Aleluia! Deus lindo! Que palavra! Um chamado, uma causa, uma entrega, uma dor. Todo chamado, existe uma dor por trás dela. Toda entrega, existe muita renúncia atrás dela. Toda dor, existe um sofrimento. Existe um choro, existe um lamento. Jeremias, em muitos estudos, ele é chamado como profeta chorão, mas não gosto, tá? Eu não vou usar isso, porque eu entendo a dor desse irmão. Eu entendo a dor desse irmão. Porque quando a gente tem empatia com a dor do outro, a gente consegue ser um pedacinho de Jesus. A gente consegue colocar no lugar do outro. E esse profeta, gente, pensa Deus mandar ele fazer um negócio que mandou ele fazer, orar por esse povo, interceder por esse povo. Mas Deus já falou, se você não for, o bicho vai pegar. É como Jonas da baleia, né, gente? Mandou para ir para um lado, foi para o outro, entrou dentro do peixe. Então, eu tenho pensado muito sobre isso essa semana. Que a gente não pode olhar o outro, olhar a voz do outro, olhar aquilo. Cada um de nós temos algo que Deus entregou especificamente para nós. Somos únicos. E Deus tem um chamado para cada um. E esse profeta Jeremias, em alguns estudos que eu estava vendo, um salário que ele tinha aproximadamente, porque não fala exatamente, mas existem os teólogos, né, que aprofundam aí, fala que ele tinha aproximadamente 17, alguns estudos 13, 17 ou 13, muito jovem. Você receber algo do Senhor tão forte, num momento tão difícil, um momento onde aquele povo estava tudo virado, e ele vai e recebe essa missão. Jeremias, como um bom filho de Deus, ele foi obediente a ela, mas ele pagou o preço. E muitas das vezes ele chorou. Por quê? Ele ficou angustiado diante de tanta maldade. E o pior, meu irmão, as pessoas não ouviam o profeta. Ele tentava, falava, entrava, falava, e era como se fossem palavras ao vento. Ele estava ali profetizando em nome de Deus, falando em nome de Deus, mas as pessoas não ouviam. E ele se lamentava, ele chorava. Mas por que ele chorava? Gente, ele sofria por uma causa do irmão. Deixa eu falar um negócio para vocês, você ser cristão. Cristão não nasceu para ser apático. Se a minha irmã da minha frente está com um problema em casa, com uma família, está passando uma dificuldade, vou orar por você. Não é só isso não, irmão. Às vezes a conta dela venceu, oração não vai funcionar não. Você precisa ir lá e abençoar. Então tem coisas que você precisa, como um cristão, operar dentro da causa, agir, oração, né? Orar, mas ação. Como corpo de Cristo nessa terra, nós precisamos ser como Jeremias, sim, continuar, perseverar, não parar, porque diante daquilo que ele estava passando, gente, ele foi perseguido, ele foi torturado, ele foi até preso, mas ele não negou o nome de Jesus. Ele confiou naquilo que Deus tinha liberado sobre a vida dele aqui em Jeremias, e foi lamento atrás de lamento, tá? Nosso Deus, o capítulo tinha muito lamento, mas certamente ele estava entre os profetas mais solitários da Bíblia e rejeitados. Porque todos eles, Davi rejeitado, José, tiveram a dupla honra. Jeremias ficou lá, persistiu. E aí alguns estudiosos falam, que ele é um profeta chorão, não gosto disso. Ele é um profeta, não sentimental também, porque senão fica dramático. Mas ele é um profeta
que olhava para as pessoas com empatia. Ele não precisava daquilo. Mas e olha outra coisa, Deus falou para ele ficar no celibato, ele não pode nem casar. Ele não pode nem dividir as cargas com a esposa, porque o esposo é uma bênção. Glória a Deus pelo esposo, Jesus. Ai, Jesus, eu amo tanto ser mulher, eu falo com ele. Ai, eu amo o Senhor, nossa, eu amo de salão. Eu amo, gente. Porque assim, glória a Deus que eu amo que tem que prover, gente. Meu Deus, é tão bom quando você trabalha fora, que você chega no seu salário e você fala assim: ai, amor, queria tanto uma bolsa. Aí, né? Aí você vai e ele fala assim: ah, amor, tudo bem. Gente, marido surpreende. Olha, eu vou ter que falar aqui, vai ter que ficar gravado isso. Porque a gente vai fazer 19 anos de casado, né, gente? Quem tem, né? Depois você sabe que vai, né? Você vai botando, né? Não fica tão igual no início, aqueles 3 primeiros anos, que é namoro, presente, né? Vai mudando, claro que vai mudando, normal, tá, gente? Não vai ficar em de fato, não existe. Tá bom, gente? Vocês vão casar aí, também de homem, não existe. Ele me trouxe flores essa semana, e vem era data especial, porque geralmente, né, lá em casa eu falo assim, uma semana antes eu falo assim: ai, Júlia, Caio, dicas de presente. Fingindo que ele não tá ouvindo, né? Ai, queria tanto aqui, queria te dar dicas. E essa semana ele surpreendeu. Glória a Deus pela sua vida, meu amor. Glória a Deus. Porque até pessoal, sem data, vou fugir aqui da palavra. Mas só para descontrair, porque Jeremias chorava muito. Vamos rir um pouquinho. Mas o que eu tenho para dizer para você é que, assim, apesar da sua dor, da sua dificuldade, do seu lamento, do seu choro, gente, está tudo bem chorar. Às vezes a gente precisa chorar mesmo. Às vezes a nossa oração não vai sair nada. Às vezes a gente vai estar nos pés do Senhor lá só lágrima. Ele está recolhendo tudo, está recolhendo a oração. Então, às vezes, só que Jeremias, ele com coragem e ousadia, ele se levantou naquele tempo. E o que eu tenho para dizer para você é que nada é à toa por acaso. Se vocês estão num outro país, numa casa onde o Senhor instituiu, onde a presença do Senhor está, é porque Ele quer usar eu e você. E às vezes a gente fica assim: nossa, mas eu sou tão pequeno, eu sou tão pequenino. Eu falei muito isso, sabe? Porque eu já sofri muita rejeição. Então quem sofre muita rejeição, paterna principalmente, a gente tem muitas coisas desconstruídas dentro de nós. Então a gente tem dificuldade com pessoas, a gente tem dificuldade com o próprio Deus, porque a gente não teve uma força paterna em casa. Então, assim, nós como filhos, a gente tem essas coisas que a gente traz, né? Traz de herança, de família. Só que a gente é pequeno, gente, mas o Deus que está em nós é grande. Então não tem como eu, na minha pequenez, com um Deus tão grande, não fazer nada, ficar sentado, não olhar para o irmão, não procurar servir a igreja do Senhor. Não estou fazendo nada para os pastores, gente. Não estou fazendo nada para a líder, não. Quando você tem o coração na fonte, você entende o que você faz para o Senhor. E vem paulada, vem facada e tudo. Mas você está focada naquilo que Deus tem para você. E aí, segundo a mensagem que o profeta Jeremias anunciava, não agradava o povo, incomodava. Por quê, gente? Não incomoda a treva. Não fique: mas eu estou naquele trabalho, mas a pessoa não pode vir. Mas eu estou naquela cidade, a pessoa não fala comigo. Então, assim, para de meninice. Deus te levantou com as armaduras de Efésios 6. E quando você levanta, gente, levanta um guerreiro. Não levanta: cara, realmente se eu levantar eu sozinha, tu pequeno, desanimado, chorosa, melancólica. Então, assim, mas se eu levanto na manhã e falo assim: eu sou o que Deus diz que eu sou, eu tenho as armaduras que Deus me entregou. Aí eu ponho o pé na rua, o quê? Guerreira? Se eu sou guerreira do Senhor, aí é outra conversa. Aí a pequenez fica para trás, aí aquilo de mimimi fica para trás, as coisas que vão lançar contra você fica para trás. Aí você foca no Deus e fala: Deus, eu estou na sua guerra. A guerra não é minha, a guerra é sua. Eu sou só o pequenininho aqui, ó, a espadinha. Mentira. Uma vez a pastora Viviane, enquanto de pastores, ela chegou para mim, a pastora Viviane é barata. Ela chegou para mim: a gente tem muita gente boa na nossa casa, glória a Deus por isso. Ela falou assim: Claudinha, eu tô vendo a Xirra. O quê?
como uma guerreira, gente. E começa em casa. A sua guerra começa em casa, gente. Você acha que cristã? As nossas guerras maiores dentro de casa. É filho, marido, é pai, mãe, irmão, parentela, tudo. Gente, se veste com as armaduras do Senhor, vai para essa terra, vai expandir, vai plantar a semente de Cristo. É isso que a gente foi chamada. Então, a segunda mensagem que o profeta Jeremias anunciava não agradava, e a nossa também não vai agradar mesmo. Não estamos na terra para agradar todo mundo. Ponto. Faça aquilo que Deus mandou você fazer, não olhe para o lado, mas esteja na fonte. Não seja acusado. Esteja naquilo que o Senhor te mandou fazer. E vai, só vai. Ela está assistindo, só vai. Ela fica assim, só vai, Claudinha. Então, por causa disso, ele teve que lidar com muitas ameaças e humilhações. Você está preparado para lidar com isso? Você está preparado para ser humilhado? Que eu já fui, gente. Eu já fui. Eu tenho certeza que todos nós já fomos. Tem alguém maior, que mais foi humilhado que o nosso Jesus? Não tem. Então, quando você pensar em reclamar que você está sendo perseguido, está sendo humilhado, está sendo caluniado, você lembra de Jesus, que aí o Senhor fica tão pequenininho. Porque Ele morreu por nós. Você tem coragem de morrer pelo quem está do seu lado, sem você nem se conhecer? A gente tem coragem de morrer pelos nossos filhos. Você tem coragem de morrer pelo irmão que está do lado, que às vezes já falou mal de você? Então, ele passou por tudo isso. Jeremias 9:11. Vamos mudar um pouquinho aqui. Fala. Provera a Deus a minha cabeça se tornassem águas os meus olhos em uma fonte de lágrimas? Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Ele chorou. Por pessoas que ele não conhecia, por obediência ao nosso Deus. Você tem pagado o preço por alguém que está do seu lado? Isso é ser igreja. A perseverança desse profeta nos ensina que não é tudo da nossa forma, e que lá na frente talvez você nem tenha recompensa. E está tudo bem. Quem busca recompensa, eu fico desconfiado. Não está na fonte. Quem busca lugares, quem busca altares. Gente, eu nem dormi direito. Segundo até. Ainda não. Ai, gente, é até engraçado. É triste e cômico. Mas a perseverança de entregar aquilo que Deus me entregou. Porque nada vem de mim. Tudo vem dele. Amém. Mas eu aceitei. Eu disse sim para ele. O que eu tenho para te dizer é que você às vezes acha que você tem pouco, mas o seu pouco lá fora é muito. A igreja, meu irmão, somos nós. Aqui é bênção, comunhão, palavra, oração, entrega. Mas lá fora você também precisa ser igreja. Aonde você for, você precisa levar o nome de Jesus. Aonde você for, você precisa pregar a palavra. Ontem, muito engraçado, a gente foi ver um negocinho para comprar. Que bom para comprar as coisas, né, gente? Meu Deus, Senhor. E aí a gente foi até a pessoa. Aí a gente sempre ora, né? Normal. Eu falo que a gente ora até mais que Daniel. A gente ora mais do que 3 vezes no dia. A gente já desse. Pô, pegou o carro e já orou. Vai que, né? Se bem, não, já repreendo os demônios, tudo. A gente ora muito. E aí, a gente chegou lá, era brasileira, a gente já se sente em casa, né? Ah, você é brasileira, que bom, vou entender o que você está falando. E aí, ela começou, né? Ela começou a falar o testemunho dela. Aí eu, Jesus. Aí eu falei, Deus, como o Senhor ia? Uma simples compra, em meia hora, o Senhor foi e moveu. E ela falou a palavra que eu preguei hoje. Eu falei, minha irmã, só está na fonte. Eu vou pregar essa palavra amanhã. Aí ela, glória a Deus. É para isso que nós vivemos. Então, gente, aonde tem mesa do Senhor, tem palavra. Onde tem palavra, tem alimento. Então, aonde você for, a palavra precisa ser semeada. A palavra precisa ser introduzida. Ah, Claudinha, mas vamos te chamar de crente chato? Vai. Esse me chama de chato.
família me chama de chata. Mas, e daí ser chata com Jesus? Né? Então, assim, na hora do aperto é nós. Então, deixa eu ser chata, né? Então, assim, não sei, seja chata. E como é que fala? Não sei, fala? É louco, né? A gente é louco também. Louco por Jesus, seja chata por Jesus, seja louco por Jesus. Fale dele o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, e o profeta Jeremias tem uma coisa muito interessante. Deus deu uma palavra para ele, Deus não mente. Quando Deus libera uma palavra, ela vai acontecer. E durante o capítulo de Jeremias, né, Jeremias 7:16, 11, 14, 14, 11, Deus pediu para ele não orar mais. Interessante demais. Na hora que eu vi isso, eu falei assim, meu Deus. Ele falou, pode interceder. Deus falou com ele, pode interceder, menino. Porque menino, né, ele deve ter falado assim, menino, para de interceder. Para de interceder, esse povo não tem mais jeito. Eu vou acabar com tudo. Deus falou com ele. Mas Jeremias, ai Jesus, que lindo, profeta Jeremias, quanto entrega. Ele falava, Deus, não, eu vou interceder pelo povo, eu vou continuar. Sem nenhuma recompensa, meu irmão, porque nem esposa ele tinha para compartilhar as dores. Aí os estudiosos chamando ele de profeta chorão. Ah, vai ficar sem ninguém, né? Passar tudo que ele passou para ver se não vai chorar dia e noite, igual ele chorava. Não tinha ninguém para conversar. E aí, o profeta Jeremias aprendeu uma coisa nesse tempo, sobre a soberania do próprio Deus. Ele desempenhou sua vida, seu chamado, ele entregou tudo. Ele foi celibato, não podia casar. Entregou seu chamado. As pessoas do seu tempo não deram ouvido para ele, não. Ele falava e nada. Mas o mistério de Jeremias se assemelhou, sabe de quem? Jesus. Vamos lá. Mateus. Olha aqui. Vai lá em Mateus 16, 14. 16, 14. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Meus irmãos, não importa se você acha hoje que você está correndo contra o vento, se você está orando por quem não muda, não importa. Existe uma palavra, existe uma promessa, existe uma semente. Quando a gente planta semente no altar, seja oferta, seja entrega, seja adoração, seja lágrima, o Senhor está recolhendo. Amém. O Senhor está vendo todas as coisas. E olha em Lucas 19, um pouquinho para frente. Lucas 19. Quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela e disse: se vocês compreendessem neste dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isto está oculto aos seus olhos. Jesus chorou. O próprio Deus chorou. Existe um amor maior do que um pai que dá seu único filho por mim e por você, pecadores falhos. Então, certamente, o profeta Jeremias serve de exemplo para todos aqueles que estão desafiados no cumprimento da sua vocação. Meu irmão, se você tem um chamado, não ouve a voz externa, não. Não ouve a sua habilidade. Não sou capacitado para tal. Assim como o profeta Jeremias e muitos outros profetas foram desafiados no cumprimento dessa vocação. Às vezes, muitos cristãos
cristãos se sentem solitários. Isso é uma artimanha, é uma armadilha do diabo contra as nossas vidas. Porque se estivermos nos sentindo só, ele vai tentar suprir e preencher esse vazio. Porque ele vem para matar, roubar e destruir, não pede licença, né? Mas Jesus, ele precisa que você vá até ele. Então, Jeremias, mas como Jeremias, os crentes, eles são incentivados a encontrar a satisfação do Senhor, confiando que ele está no controle de tudo. Jeremias chorou, gente. Como fica claro no texto bíblico, o principal motivo do lamento de Jeremias era mesmo a impenitência do seu povo. Jeremias era uma pessoa completamente preocupada com a glória de Deus. E o fato de o povo não ouvir a conclamação do Senhor para o arrependimento fazia com que sua alma chorasse. Porque Jeremias 29 diz, eu vou aqui acelerar aqui, tá bom? Jeremias 29, 11, 14. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Existe uma promessa do Senhor nas nossas vidas, amém? Glória a Deus. E se ainda não aconteceu, é porque ainda não estou preparado para tal. Continue, persevere. Quantas vezes na nossa caminhada, chorando em lágrimas, subíamos um monte. Nossa, hoje eu fiz muita campanha no monte. Oxe, tem um monte aqui, depois vocês me falam. Quantas vezes Deus ia falando com a gente, vai, só vai, não para, não para, não para. A gente está aqui hoje por um milagre tão grande de Deus, a gente nunca nem tinha andado de avião. É muito milagre. Às vezes eu fico lá na janela da minha irmã, gente, Deus me coloca nos lugares estratégicos. A casa da minha irmã, o prédio dela atrás, como é que fala? É uma criação de ovelha. Aí eu fico lá olhando as ovelhinhas, aí fico olhando a pastora que vai lá, o pastor, eu fico, Deus, o Senhor me colocou justamente aí, todos os meus devocionais eu estou lá olhando para as ovelhinhas. Fala, Deus, como o Senhor é lindo em tudo que o Senhor faz. E é nos detalhes, sabe, gente? Conferências, coisas lindas que o Senhor entrega em muitos lugares, é lindo demais. A gente vem cheio. Mas Ele também fala com a gente nas coisas simples, no café da manhã que a gente prepara para os nossos filhos, sabe? Na cama que a gente arruma quando a gente acorda, na organização que você tem com a sua casa, sabe? Deus fala nas coisas pequenas. Efésios 4,16, finalizando já. Efésios 4, vamos lá. Tenho estudado muito sobre Efésios, apóstolo Paulo, meu Deus. 4, 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu os dons aos homens. Que significa, ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu, acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E olha só que interessante, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcançamos a unidade na fé e no conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você entende, meu irmão, que cada um de nós temos uma parte? E quando ele chegar lá no céu, ele vai falar assim, ô pastor, ô apóstolo,
Eu queria Claudinha, né? Porque eu gosto. Pai, deixa eu ver. Mas ele vai chamar você pelo nome. E às vezes a gente fica muito preocupado, né? A gente viveu um tempo assim. As pessoas estão preocupadas. Teve uma semana que ligou para o Júnior e serviu com a gente no encontro. Bênção de Deus. Falou assim: Júnior, o que está acontecendo com vocês? Aí o Júnior: que, meu irmão? Aí ele falou assim: meu Deus, vocês estão ministrando na nação, o que está acontecendo? Quando a gente servia, você era o único que falava: eu não quero passar não. E tinha tanta gente que queria. Aí eu falei assim: né? Porque assim, eu vou ser muito sincero para você aqui, né? Quem quer ser é porque não sabe o que é. Porque realmente é um preço. Os pastores ali estão ali atrás. Entendeu? É um preço. É um preço. Aí minha irmã falou assim: Cláudia, como é que você quer? Você quer trabalhar com alguém? Você quer fazer? Eu falei assim: já trabalho. Nossa, Deus, o WhatsApp. É difícil. Mas é gratificante. Quando você vê, né, aquele propósito cumprido da pessoa, quando você olha, né, o milagre acontece, você fala assim: meu Deus, coisa linda, não tem lugar melhor do que você estar no centro da vontade do Senhor. Se Deus instituiu ser médico, seja médico cristão. Se Deus instituiu ser advogado cristão. Por que tem um cristão ali? Porque você vai fazer a diferença onde você estiver, gente. E assim é a palavra do Senhor. Guiada pelo Espírito Santo, Paulo aqui ele explica que cada um de nós tem um dom individual. Não fica preocupado com isso não, gente. Não fica preocupado. Diga que eu dou para você: serve. Quando a gente servia no encontro, foi o primeiro ministério que a gente serviu, o Júnior gostava de ficar com os banheiros. E eu ficava com as crianças. Porque eu sou professora, eu amava. Gente, mas quem já participou de encontro sabe que as crianças vinham também com os... negócio da família tudo. Nossa, as crianças paravam de chorar, atrapalhando os pais. Aí a gente... eu repreendo esse demônio, criancinha bonitinha. Repreendo esse demônio, criancinha bonitinha. Porque demônio não. Então, gente, quem não quer ser visto, Deus levanta, gente. Não fica preocupado com carro, sabe? Faz o que Deus chamou para fazer. É para cuidar da sua vizinha? Vai levar bolo para ela. É para cuidar do seu irmão? Tenha tempo com ele. É para cuidar de uma igreja? Amém, cuide de igreja. Mas não quer dizer nada, gente. O que a gente foi instituído nessa terra é servir. E eu vou te falar um negócio: serve onde precisa. Não fica escolhendo no carro, não. Não, você é do louvor. Não, mas eu vou querer pegar o microfone. Né? Para com isso. Serve onde precisa. Está precisando na rede de criança? Eis-me aqui, Senhor. Você não está falando eis-me aqui com os pastores, não, gente. Está falando com o Senhor. Onde estiver precisando. Então, Deus está preparando uma geração que serve. Amém. O que está acontecendo nas igrejas aí? Limpa total. Está caindo. Por que está caindo? Deus está limpando. Por que Deus está limpando? Porque Ele quer servo, gente. Ele não quer isso aqui, ó. Dinheiro, coach, apesar que são bons, né? Fazem mentira. Não, isso quer pessoa na fonte. Quer pessoas que falam, que vivem. Amém. Quer pessoas que vai orar e a pessoa vai ser curada. Sabe, a gente precisa desse tempo sobre nossas vidas. Amém. A gente precisa ver os milagres do Senhor acontecendo, com a edificação de fé. E nós somos o canal de Deus nessa geração, amém? Amém. Nós somos o canal de Deus. Eu tenho isso muito em mim, sabe assim? Que Deus conta comigo. Porque é do meu temperamento me cobrar muito, natural. Mas eu fico assim: Deus, cara, o Senhor conta comigo. E se eu não fizer o que o Senhor está mandando fazer, Deus vai levantar outro. Não há problema de Deus levantar outro. O problema é ficar frustrado pelo meu chamado. Porque eu não vou realizar. E aí o que acontece? Eu vou ficar o quê? Meu Deus, eu não estou no centro da vontade do Senhor para minha vida. E eu vou ficar frustrado. Então, se Deus te enviou para a nação, para a sua casa, para a sua escola, para a sua faculdade, para o seu trabalho, aonde Deus te colocou, o ambiente precisa ser transformado. Coisas precisam mudar. Se não está mudando, você começa a orar. Você fala: Deus, tem alguma coisa errada aqui. Se eu sou luz, estou indo até o lugar que tem treva, não tá mudando, provavelmente você está indo para a treva. Provavelmente você está falando como eles. Provavelmente você está mentindo. Provavelmente você está falando palavrão. E aí, Deus quer de nós koinomia. Fala assim: koinomia.
comunhão, engajamento, disposição de estar junto, de fazer acontecer. Eu vou ler aqui o texto que eu escrevi para você. Quando Deus te entregar uma visão e direção, você precisará fechar os olhos para as direções contrárias. Você precisará fechar seus ouvidos para os inimigos do propósito, disfarçado de amigos do propósito. Cuidado, as ofertas serão muitas e tentadoras. Você será distraída. Cuidado, as distrações sugam suas forças e te cansam, evitando assim que você gaste suas forças naquilo que é essencial. Existirão caminhos até lícitos, mas que não serão para você. Esses caminhos aparentam-se até espirituais, mas não condizem com o que você ouviu de Deus. Corra, você não pode parar. Você não pode parar. Gente, Deus está às portas. E é muito sério isso. Eu sei que já ouvimos muitas coisas, né? Muito tempo, né? Que Jesus está à porta, Jesus está à porta. Mas tem acontecido coisas surreais. Que você fala assim, Jesus, se não é a sua volta, eu não sei o que é um negócio doido. As opiniões alheias, elas tentarão te confundir. Principalmente quando você estiver no centro da vontade do Senhor, no seu propósito. Porque não é você que vai começar a aparecer, é Deus que vai te expulsar. Eu sempre falo, Deus, o Senhor, Ele falou assim, filha, Claudinha vem. Aí eu ficava assim, não. Aí sabe o que Ele fez comigo? Meteu o pé na porta. Ele me expulsou, eu falo que Ele me expulsou, porque eu sou um tipo de vergonha. Teve que apresentar trabalho, eu suava, apresentar trabalho na escola. Então assim, Deus está expulsando seus filhos. Cláudia, mas eu não consigo, eu estou com vergonha, eu fico também. Mas não pare. Eu tenho vergonha de falar com aquele amigo da faculdade, não tenha. Plante a semente, abre célula, onde você tiver, gente, nossa igreja, é visão, celular. Mas eu não consigo. Aqui não consigo, gente. Você não está priorizando. A palavra está aí, está pronta, então aí. Não consigo fazer uma palavra. Ela está no aplicativo, tá? O que falta é disponibilidade para o reino. O que falta é comprometimento com o reino. O que falta é disposição de ser um guerreiro e se levantar nessa geração e dizer assim, manda aqui, quer comigo. Falta é vontade de servir ao nosso Deus. Jeremias, ele não recuou. Jeremias, ele não parou. Eu sei que vai ter momentos que você vai ter vontade de acelerar seus processos, né? Vai sim, faz logo só. Faz não. Abraça seus processos. Eu tenho para te dizer, finalizando, as muitas vozes tentarão te lançar para a estrada da dúvida. Vai vir dúvida sobre você, gente. Inevitável. Cale elas. Quando Deus te entregar uma visão e direção, você nunca conseguirá explicar para aqueles que não acreditam nela e não estão dispostos a andar nela. Por favor, não se gaste tentando explicar aquilo que você ouviu de Deus. Não gaste tempo. Feche seus olhos, fixe na visão que você recebeu. Amém. Será apenas você e ela, muitas vezes. Amém. Assim como foi Jeremias e Deus, só os dois. E acredite, será suficiente. Deus é suficiente. Amém. Eu te faço esse convite nessa manhã. Feche seus olhos na terra e abre-os para o céu. Amém. Feche seus olhos terrenos e abre para o céu. Abre para a promessa. Feche seus olhos. Eu quero que você feche seus olhos e eu quero que você ore e fale com o seu Deus. Deus, em que área que eu posso te servir? O Senhor me entregou dons. O Senhor me entregou maravilhas. O Senhor me entregou dracmas. E como filho obediente,
Eu quero multiplicar. Não quero ser como aquele filho que enterrou e não multiplicou. Eu quero ser aquele filho que multiplicou. Que é isso que o Senhor faz. Eu vindo para cá, eu falei: Senhor, eu sei que quando o Senhor cuida, quando nós cuidamos da obra do Senhor, o Senhor cuida de nós. Quero orar por você nessa manhã. Oh, Jesus, te entregamos tudo, Pai. Te entregamos nossas fraquezas, nossas debilidades, nossas lágrimas. Te entregamos nossa dificuldade, te entregamos tudo. Te entregamos tudo. Apesar de nosso tudo não ser nada para Ti. Mas nós entregamos tudo ao Senhor. Te entregamos o nosso presente, te entregamos o nosso futuro. Queremos descansar em Tua vontade. Ah, Deus. Isaías 45, 2, 3. Eu irei diante de Ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, que te chama pelo nome, a saber, o Deus